Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele, o Deus da vida, seja dado honra, glórias e louvores, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Mateus capítulo 8, versículo 22, Jesus diz: deixe os mortos sepultarem os seus mortos. Como pode morto sepultar o morto? Morto tem atividade física para poder cavar, para poder colocar o outro morto dentro de um caixão, levá-lo até a sepultura que foi cavada por mortos, jogá-lo lá dentro, depois jogar terra em cima. Foi isso que Jesus disse? Claro que não, sabemos claramente que não foi isso. Mas o que é mortos enterrarem os seus mortos? Essa frase foi dita por um jovem que chegou a Cristo e disse que queria segui-lo, mas disse: primeiro deixa eu sepultar o meu pai. A hora que Jesus fala, vai pegar, não é nem um amigo, é o pai. O que Jesus quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer é muito sério e também é muito constrangedor para quem é adepto ao pecado. É muito assim, é muito confronto para aquele que acredita em reconciliação com Deus após a morte. Coisas desse tipo, é isso que Jesus está falando. Quando Jesus diz que deixe os mortos enterrarem os seus mortos, porque são pessoas que estão mortas espiritualmente, não conhecem a Deus, tanto é que aquele jovem queria seguir a Deus, queria seguir a Cristo, mas primeiro ele queria sepultar o seu pai. Ou então ele não era ainda um seguidor de Cristo. E aqueles que não seguem Cristo não estão salvos. Ou seja, não tem vida, ou seja, é um morto espiritual. E o seu pai, que estava morto, podia até ser um morto espiritual também, que morreu, na incredulidade, mas poderia ser alguém que morreu salvo, mas fisicamente estava morto. Ou então Jesus está dizendo que o jovem que queria seguir Jesus após o sepultamento não tinha vida espiritual com Cristo, ou seja, era um morto espiritual, mas ainda tinha vida física ou vida material. E ele queria sepultar o seu pai, que já era um morto físico, mas poderia ou não já ter vida espiritual. Então o que Jesus está dizendo não é que você não deva ir no sepultamento dos seus parentes, dos seus amigos, coisas assim que acontecem. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquele homem, ele, para seguir a Cristo, ele queria fazer primeiro as coisas que são comuns aos homens, como sepultar os mortos. E que Jesus diz para ele é exatamente uma coisa: se ele já fosse um seguidor de Cristo e ele já andasse nos caminhos do Senhor, na salvação, aquele negócio todo, ele iria tranquilamente sepultar o seu pai e depois encontraria o povo que estava com Cristo. Mas Cristo em si já estava no coração dele. Não sei se você está me entendendo. Vamos supor, o pai dele morreu e Jesus já está pregando o Evangelho. João Batista já havia anunciado a vinda de Cristo e os profetas haviam falado da lei. Se esse homem fosse um homem temente a Deus, mesmo que Cristo estivesse passando, estivesse vivendo aqueles momentos na terra do seu ministério que durou cerca de 3 anos, e ele sendo um homem convicto de que Deus é o Pai de Jesus Cristo e que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está pregando, e ele já andava com Deus por causa da lei e dos profetas, esse homem poderia ir tranquilamente no sepultamento do seu pai. Mesmo que Cristo fosse adiante, a pessoa de Cristo, as palavras de Cristo estariam no coração dele. E ele não seria um morto, seria apenas um cristão, vamos dizer assim, um cristão
alguém temente a Deus que está participando do sepultamento do seu pai. Mas o que Jesus está colocando aqui bem claro é que no caso ali já não era isso. E é o que está acontecendo hoje. E as pessoas têm um grande problema, principalmente crente, que eles sepultam seus amigos, seus parentes, né? E eles participam desse sepultamento com um coração humano, não um coração com Cristo. E eles têm no desejo do seu coração humano de que Deus receba aquela pessoa no céu, sem saber qual foram as suas obras e sem saber o que ele realmente cria em seu coração. E eles desejam de tal forma que eles dizem estar com Deus. Nesse momento ele está com o Senhor, mas não sabe de suas obras. De repente é uma pessoa que nunca quis nem saber do Evangelho. E esse crente, ele tem a pensar que o Senhor salvou ele, porque era uma pessoa muito boazinha, era uma pessoa fofa, era uma pessoa muito engraçadinha, era uma pessoa que nunca falou um palavrão, nunca brigou com ninguém. E por isso essa pessoa está salva, porque ela dava comida para o pobre, ela dava um docinho para as crianças, ele falava muito sereno, era a coisa mais fofa que existia nesse mundo. Então por isso o Senhor salvou. Aí fala assim, mas a Bíblia não diz que só é salvo aquele que aceita, mas a salvação é de Jesus, ele dá para quem ele quer. E eu acredito que Jesus salvou. Não salvou, se não aceitou a Cristo como o seu Salvador. É o morto sendo sepultado para a morte eterna. E o crente, muitas das vezes, ele não consegue assimilar isso, porque ele entende que a justiça de Deus em salvar um homem não está na representação de Cristo Jesus, mas nas suas obras. Não é assim. Então, quando isso acontece, mesmo que seja um seguidor, uma pessoa que frequenta a igreja, é um morto sepultando outro morto. Então, a vida que nos faz ser diferente aqui na terra, essa vida é a presença de Jesus Cristo em nós. Quando nós temos Cristo em nossos corações, nós de fato não precisamos nos preocupar com isso. Participar de um sepultamento não quer dizer que você vai participar do pensamento de todas as pessoas. As pessoas em si podem estar achando que aquela pessoa fofa, como morreu algumas pessoas aí atrás, aí, um tal do MC aí, um ator aí famoso aí de filmes, e as pessoas estão dizendo que eles estão no céu. Isso é uma grande mentira. A Bíblia é bem clara, estão no inferno. Essa é a posição da Bíblia, não é minha. Eu estou passando o que a Bíblia diz, estão no inferno. E você não é obrigado a concordar com o pensamento de todas aquelas pessoas, mas também, num caso como esse, você pode estar lá e fazer a sua presença no sepultamento, mas concordar com o que o coração deles dizem a respeito da salvação que só pertence a Deus, isso você não pode concordar. Então, mortos sepultarem os seus mortos, quer dizer que são pessoas que não têm uma vida espiritual com Deus, estão preocupados com pessoas, até mesmo no momento em que elas no momento em que elas foram mortas e estão sendo sepultadas. É isso que o Senhor quer dizer, e é isso que o Senhor quer aplicar no seu coração. E o que Deus quer para você é uma vida espiritual clara, que você conheça a verdade e que a luz, que é Jesus, possa fazer que você veja tudo que está escondido nesse mundo de trevas. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.